Questãozinha sobre direção defensiva, a matéria que mais cai na prova, hein? Assinale a alternativa incorreta. Gente, cuidado com a maledita da incorreta. Eu, com 30 anos de experiência fazendo questões, costumo, na hora de ler as alternativas, esquecer que está pedindo a incorreta e marcar a correta. Cuidado com isso, hein? Quanto ao comportamento do condutor preventivo, o preventivo é uma das duas vertentes da direção defensiva. Nós temos a direção defensiva e dela nós temos duas vertentes. Nós temos a corretiva, que é aquele que espera o problema acontecer para corrigir e evitar o acidente. E nós temos a preventiva, onde ele já faz tudo antecipadamente para evitar que a situação de risco aconteça. E é justamente essa segunda aqui, a preventiva, que a questão está pedindo. Olha, letra A. Procura melhor posição no banco para alcançar todos os comandos. O motorista que já entra no carro procurando melhor posição no banco, preocupado em alcançar todos os comandos, sem precisar de ficar tirando as costas do encosto ali, ele de cara já dá para você ver que ele é um motorista preventivo, ele já é prevenido. Ele não espera o problema acontecer. Então isso aqui é correta. A questão está pedindo a incorreta quanto a preventivo. Incorreta, essa aqui é correta, então não serve como resposta. Letra B, regula os retrovisores para ter maior visibilidade. A mesma coisa, já está preocupando antecipadamente. Deixa eu regular esse retrovisor direitinho aqui, porque assim eu vou ter uma visão mais ampla. Esse é preventivo. Ele não espera acontecer para corrigir, ele é preventivo. Antes ele já está adotando as providências, está vendo? Também é uma postura correta em relação a preventivo. Como a questão está pedindo a incorreta, não serve como resposta. Letra C. Nas manobras, ele movimenta a cabeça lateralmente, ampliando o campo de visão, para ter maior visibilidade possível. Também é preventivo. Se está correta em relação à preventiva, não serve como resposta, porque a questão está pedindo a incorreta. Agora vê a letra D. Não se preocupa com os pontos cegos dos retrovisores. Os retrovisores, por melhor que você regule eles, vai ter um ponto ou outro que você não consegue ver. São chamados pontos cegos. Pontos cegos. Isso é muito cobrado em prova, é muito comum. A gente estudou isso durante as aulas. O cara que não se preocupa com esses pontos cegos, ele está agindo corretamente em relação à postura preventiva? Não, ele está incorreto. Como a questão está pedindo a incorreta, achei a letra D de dado, né, como resposta. Direção defensiva. O condutor que dirige de forma agressiva não observa a sinalização. E esse não observa aqui é no sentido de não respeita, tá? É a desobservância, é o não observar, é o não obedecer a sinalização. Excede o limite de velocidade, não respeita as regras de preferência. Olha só, hein? Além de várias infrações, obviamente, ele adota uma conduta relacionada a quê? Imprudência, negligência, imperícia ou todas as alternativas. Vocês devem lembrar de ter estudado sobre imprudência, negligência e imperícia. Também devem ficar confusos em relação a esses três termos, não é? Então é justamente sobre isso que eu vou explicar agora para você não errar mais esse tipo de questão em prova. A imprudência, ela está relacionada a atos do condutor. A negligência está relacionada a ignorar situações ou circunstâncias, vamos colocar, ignorar circunstâncias ou condições, a melhor palavra é condições perigosas ou adversas, tá? Perigosas, isso. E a imperícia é a falta de domínio com o veículo, domínio ou falta de habilidade com o veículo. Sabendo disso, a gente vai analisar de novo a questão. O condutor dirige de forma agressiva. Isso é um ato que ele está praticando ou ele está ignorando uma condição perigosa? Não falou de condição perigosa nenhuma, só falou está dirigindo de forma agressiva. Ele está praticando uma direção agressiva. Não obedece à sinalização. De novo, os atos dele. Excede o limite de velocidade. O fato dele correr com o veículo ali, atos, não está relacionado a condições perigosas. Condições perigosas estava chovendo e ele ignorou isso. Ou tinha um nevoeiro e ele ignorou isso. Ou o veículo estava com os pneus carecas e ele ignorou isso. Está vendo? Ignorar quer dizer, está nem aí
para as condições perigosas. Pneu careca, chuva, pista escorregadia, pista cheia de curvas perigosas, tá vendo? Então, negligência está mais relacionada a ignorar condições perigosas, enquanto a imprudência está relacionada ao atos que o condutor pratica na direção que fazem com que a direção fique perigosa. Então, as características dadas aqui pela questão estão relacionadas à imprudência. E a imperícia é falta de domínio, falta de habilidade. Foi arrancar no morro, deixou o carro voltar, bateu no carro de trás, foi fazer uma baliza, subiu no meio-fio. Aí já é falta de domínio, falta de habilidade com o veículo. Essa aqui já não dá para confundir com as outras duas primeiras. Tem gente perguntando, professor, mas é aquele macetinho do todas, onde você fala que 80% das vezes que tem esse todas, a resposta é ele. Eu fui no macete e errei. Pois é, só que macete ajuda. Só que ele não é 100%, aqui é 80%. Vai ter aqueles 20% ali que o macete não vai ser aplicado. Por isso que eu digo, aprenda a matéria. O macete é só para quando você não sabe mesmo se de chutar, aí você chuta com o macete que a chance de acertar é maior. A resposta é a letra A. Essas condutas aqui estão relacionadas à imprudência do condutor. Direção defensiva. Marca alternativa corresponde à principal razão. Veja que está pedindo a principal, hein? Para a ocorrência de sinistros de trânsito. Sinistros, a gente já sabe que é o termo que veio para substituir acidentes no Código de Trânsito Brasileiro. Então a gente pode ler assim, qual é a principal razão para a ocorrência, para acontecer acidentes de trânsito? Falhas mecânicas seriam, os veículos não estão tendo uma manutenção adequada. Falhas humanas, os motoristas não estão adotando uma postura, a direção que deveria ser adequada. Adversidades de tempo, esse tempo aqui no sentido de clima, tá? Chuva, calor, frio, vento. Também, será que essa seria a principal razão aí de acontecer os acidentes de trânsito? Má conservação das vias, buraco, vegetação tomando conta da pista, tampando ali a sinalização, será? Todas essas são razões para a ocorrência de sinistros, acidente de trânsito. Mas qual dessas vocês acham que é a principal? A principal razão. Esse bacana aqui, ó, falhas humanas, é responsável por mais de 90% da ocorrência de acidentes. Nós teríamos aqui outros fatores, né, que se dividíssemos aí 100% para todos os fatores, daria uns 10, 15% para cada um, mas não. Só o ser humano, o condutor, aquela pecinha que está entre o volante e o banco, é responsável por mais de 90% dos motivos ou razões para a ocorrência de acidentes. Se liga nisso aí. Letra B de bola a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. Conforme a direção defensiva, quantas são as condições adversas encontradas na direção de um veículo? Quantas são as condições adversas? As condições adversas são, eu sei de cor, você já decorou, ó, luz, tempo, via ou pista, estrada, trânsito, veículo e condutor ou motorista, do jeito que você preferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas são? A resposta aqui, letra C. Professor, mas lá na minha autoescola eu aprendi que são 8, porque o veículo, ele também abrange aí carga e passageiros, que também estão dentro de condições adversas. Sim, só que os dois estão embutidos dentro de veículo. Então, no manual raiz, lá do antigo Departamento Nacional de Trânsito, hoje Secretaria Nacional de Trânsito, lá só apresenta 6. Esses dois aqui estão compreendidos dentro de veículo. Carga e passageiro, inevitavelmente, tem que estar dentro de veículo. Tem macete para decorar esses 6, professor? Tem. Quer ver? Ó? Fazia tempo que o condutor em seu veículo não via uma luz no fim do trânsito. Dá para criar uma frase, anote essa frase, hein? Anote essa frase que vai te ajudar a lembrar de todas elas, ó. Fazia tempo que o condutor em seu veículo não via uma luz no fim do trânsito. Falei as 6. Anotou a frase? Se não,
volta o vídeo e anota, porque com certeza vai te ajudar a lembrar dessas 6 condições adversas na hora da prova. Letra C aí a resposta, hein? Direção defensiva. Qual a alternativa incorreta sobre como agir ao transportar passageiro em motocicleta? Conduzir em velocidade moderada? Moderada, ok, não é incorreta. Eu estou procurando a incorreta, já vou eliminar a letra A. Orientar previamente ao garupa quanto à inclinação nas curvas. Previamente quer dizer, antes de sair com a motocicleta, oriente o garupa. Achei interessante aqui o Detran usar o termo garupa, porque garupa seria o passageiro aí no caso, quem está na garupa. Orientar esse passageiro que está na garupa quanto à inclinação nas curvas, porque o motociclista curva conforme para o lado que está a curva. Se o passageiro assustar e tombar o corpo para o outro lado, ele atrapalha aqui a condução da motocicleta. Então tem que orientar ele previamente. Isso é correto. Eu estou procurando a incorreta, então essa não serve como resposta. O garupa, mais uma vez, o passageiro, né, deve segurar nas alças da motocicleta ali, obviamente, para ter segurança, ou na cintura do condutor. Esse lance de segurar na cintura vai depender da circunstância, né? Mas serve, pode também não estar errado. Essa aqui serve como resposta, ou como resposta não, essa é uma postura correta, então não serve como resposta porque aqui está pedindo a incorreta, já vou eliminar ela. A letra D, somente o passageiro pode erguer a viseira do capacete durante o deslocamento com a motocicleta. Para começar, tem uma casca de banana aqui. Casca de banana indica que tem 90% de chance dessa alternativa ser falsa, incorreta. Como eu estou procurando incorreta, eu já iria nela só pelo macete, não é? Agora veja bem, tem muita gente que acha que o motociclista não pode usar, o piloto não pode usar a viseira levantada durante o deslocamento, porque entra um mosquito no olho dele ali e atrapalha a condução da motocicleta. Mas pensa que o passageiro pode levantar a viseira, que não tem problema. Não pode. Aí se isso é um exagero da legislação, não vem nem ao caso aqui, mas não pode. Tanto o condutor quanto o passageiro da motocicleta tem que estar com capacete, jugular fechada e bem afixada aqui, para o capacete não sair da cabeça, e viseira fechada. Só é permitido levantar a viseira, aí vale tanto para o condutor quanto para o passageiro, quando a motocicleta estiver imobilizada. Imobilizou para aguardar o semáforo abrir. Pode abrir a viseira, antes de sair com a motocicleta, abaixa de novo. Não pode, com a motocicleta em movimento, ficar com a viseira aberta ou levantar durante o trajeto. Então, nem o passageiro pode, isso aqui é incorreto. Letra D de dado. Direção defensiva. Sobre frear motocicletas, podemos afirmar que a roda dianteira deve receber maior potencial de frenagem que a traseira. A roda dianteira receber maior potencial de frenagem. Isso é verdade. 70% da capacidade de frenagem numa motocicleta tem que ser na roda dianteira. Professor, mas isso não vai fazer a moto levantar a roda traseira e eu capotar com a motocicleta? Não sou eu que estou dizendo. Isso é comprovado pela direção defensiva mediante centenas, milhares de testes com pilotos de teste em motocicleta. Vai frear uma motocicleta? Tem que usar os 2 freios simultaneamente, o de trás e o da frente, sendo que a força no freio da frente tem que ser maior do que no freio de trás. Hoje já existem sistemas eletrônicos que fazem essa distribuição da força independentemente da sua ação. Então, se você acionou o freio dianteiro e traseiro, o próprio sistema eletrônico já cuida de mandar mais força para frente do que para trás e já corrige esse problema. Então, aqui está certinho, podemos afirmar, ok. Se a roda traseira travar, alivia a força no pedal de freio. Esse lance do travar aqui é onde não tem esse sistema eletrônico que faz o controle. Hoje em dia tem o ABS, que não deixa a roda travar, mas se for uma moto mais antiga, que não tem esses dispositivos eletrônicos, se a roda travar, tem que aliviar o pedal sim, porque ela travada, a roda arrasta e você pode cair com a motocicleta. Isso é muito comum de acontecer, tá? Então aqui está certo. Os freios devem ser usados simultaneamente. Simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo, tanto da frente quanto de trás. Lembrando que na frente 70% da força, atrás 30% da força. Também está correto. Todas as alternativas estão corretas. Letra D é a resposta. E aí você pode lembrar do macete do 80% das vezes que tem esse todas aí, a resposta é ela. Nesse caso, o macete deu certo. D de dado. Direção defensiva. Durante uma viagem, ao encontrar um trecho sob nevoeiro intenso,
com pouca visibilidade, o condutor deve nunca parar o veículo nessas condições. Esse termo nunca é uma casca de banana. Casca de banana indica que essa alternativa tem 90% de chance de ser errada. E nesse caso ela é errada. Aqui fala nunca parar o veículo nessas condições. Quer dizer, você não está enxergando, você vai continuar dirigindo? Está errado, né, gente? Ligar o pisca-alerta e prosseguir pelo acostamento até encontrar local seguro para aguardar o tempo melhorar. Então vamos lá. Ligar o pisca-alerta. O ligar o pisca-alerta é previsto para situações de emergência ou com o veículo imobilizado, também numa situação de motivo de força maior. Se você liga o pisca-alerta e prossegue, mantém o veículo em movimento, isso pode confundir outros motoristas que estão aproximando, achando que você está imobilizado ali na pista. É muito comum, repito, é muito comum os motoristas, isso é habitual, ligarem o pisca-alerta quando sob chuva forte, cerração, neblina, nevoeiro, mas pela norma de trânsito, isso não é o correto. Não é, tá? Então aqui de cara a gente já está sabendo que está errado. Ainda prosseguir pelo acostamento, transitar pelo acostamento com tempo bom já não pode. Imagina com tempo ruim, sem visibilidade, de forma alguma, tá? Aí o finalzinho aqui, até encontrar um local seguro para guardar o tempo melhorar, o finalzinho aqui tá ok. Agora, a primeira e a segunda dica aí, e o pior é que a gente acha isso na internet, essas dicas furadas assim, né? Erradíssimo, não pode. Letra C, orientar-se pela faixa divisória da pista. O que é faixa divisória? A pista tem aquela linha do meio ali, costuma ser uma só ou duas, né? De cor branca ou amarela, dependendo do fluxo ali do trânsito. Então você deve se orientar por aquela faixa, que está no centro ali. Só tem uma situação que em baixa visibilidade a gente não deve se orientar pela linha divisória central. É no caso de ofuscamento por luz do farol que vem no sentido contrário. Se alguém mete um farolzão alto no seu olho lá de noite, você vai se orientar pela linha divisória, você vai estar direcionando a sua visão para o farol dele. Aí não. Agora, qualquer outra circunstância, está chovendo muito, cerração, neblina, nevoeiro, pode se orientar pela linha divisória da pista, beleza? Então aqui, ok. Prosseguir até encontrar um local fora da via para estacionar. É comum o Detran usar o termo fora da pista. Só que pista é a parte de circulação dos veículos. Acostamento não é parte de circulação. Então, quando ele usa aqui o termo pista, ele dá a entender que no acostamento eu poderia imobilizar e não pode. Imobilizar no acostamento é só para fazer uma manobra de conversão ou em caso de motivo de força maior. O carro quebrou, deu um problema, uma falha mecânica, aí não tem como. Imediatamente você tem que correr, ligar o pisca-alerta, botar o triângulo de segurança e reforçar com galhos e arbustos ao longo da via, para frente, para trás, que é para todo mundo saber que você está ali no acostamento, que é um local perigoso. Não pode ficar imobilizado em acostamento, muito menos mediante as circunstâncias de pouca visibilidade. O risco de alguém colidir com o seu veículo ali é muito grande. Por isso que aqui fala fora da via. Via. Pista ou acostamento. Não pode, é fora da via. Lá no meio do mato mesmo, na roça lá, arranja um lugar, enfia o seu veículo ali, ali pode. Agora, na via, não. Aqui está tudo certinho, essa é a resposta. A letra D, aguardar no acostamento. Acabamos de falar que não, né? Até encontrar uma melhor condição de visibilidade? Não. Letra D também está fora. C é a resposta. Mais um aí de direção defensiva. Os automatismos são classificados pela direção defensiva como? Automatismos são gestos, atos praticados pelo condutor de forma natural, sem perceber. E por que esses automatismos acontecem? Porque ele habitua a fazer de um determinado jeito. Então, o jeito de você pegar na alavanca de marcha, o jeito de você pisar nos pedais de freio, o jeito de você regular o banco para você dirigir, o jeito de você pegar no volante, o jeito de você virar o volante, tudo isso vai virar hábito, tudo isso vai virar automatismo. E esses automatismos podem ser corretos ou incorretos. Os incorretos você elimina logo no início, por isso seu instrutor tem que ficar ligado nisso aí. Porque se ele deixar você ficar fazendo numa postura incorreta, aquilo vai virar um automatismo incorreto e depois para tirar aquele vício vai ser terrível. E já em contrapartida, tudo que for automatismo correto, ou tudo que for postura correta, ele vai te orientar, procure sempre fazer daquele jeito, para então virar um automatismo correto e a partir dali você não consegue mais fazer errado. Então a resposta aqui, letra D de dado, eles são corretos ou incorretos. Elimine os incorretos, adote sempre os automatismos corretos. 4.
Direção defensiva. Transitando atrás de um caminhão, o motociclista é surpreendido com um obstáculo na pista, como um buraco ou uma lombada. A forma correta de agir nessa situação é reduzir a velocidade a qualquer custo. Tá vendo esse qualquer aqui? Ele é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe o que são cascas de banana. São palavras, termos que o Detran coloca no meio de uma alternativa para você pisar, escorregar e cair. Por isso que eu chamo de casca de banana. Quando isso aparece numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser errada, falsa. E essa aqui é falsa. Você não vai reduzir a qualquer custo. Não é assim, tá? Letra B. Usar os freios traseiro e dianteiro simultaneamente. Se você nunca pilotou, mas talvez sentado no banco do carona ali, do passageiro, na motocicleta, você já pode ter percebido. Quando de repente aparece um buraco, uma lombada, e se o condutor ali, o motociclista, frear, o que ele faz? Ele aciona, ele contrai a suspensão, né? Porque ele sobrecarrega a suspensão, e na hora que passa pelo buraco ou pelo quebra-mola, a pancada é maior. A pancada é maior. Isso vale tanto para carro quanto para moto, tá? Eu, às vezes, dirigindo uma viagem, o DENIT, é perito em colocar ali um quebra-molinha numa rodovia, que é um absurdo, né? Às vezes sem placa sinalizando, sem pintar o quebra-mola, é um absurdo. Aí a gente é surpreendido com ele. Se eu frear, eu contraio a suspensão e o carro passa batendo mais ainda. Então eu não freio. O frear não é adequado nesse caso de você ser surpreendido com um buraco ou uma lombada, tá? Não faça isso. Aumentar a velocidade é besteira. Vai passar correndo ainda mais? Não. Acionar a manete de embreagem, falando aqui manete, porque nós estamos numa motocicleta. Se fosse num carro, poderia ser o pedal, né? Acionar a manete de embreagem e deixar a moto passar livre pelo obstáculo, sem acionar os freios. É isso aí. Letra D de dado. Parece não ser a correta, mas quem pilota sabe do que eu estou falando. E você, que é um aluno, vai se tornar um piloto daqui a um tempo, tanto de carro quanto de moto. Você vai perceber que agindo dessa forma, o impacto no veículo é menor e isso vai prejudicar menos para quem está dentro do veículo. Não vai sentir tanto a pancada ali do buraco ou da lombada. D de dado a resposta. Direção defensiva. Ao transitar com a motocicleta sob chuva, adote postura defensiva, antecipando-se a situações de risco e freando bem antes do que seria o usual. Claro, porque pista molhada, mais espaço para parar. Já que a pista molhada aumenta a distância de parada. Acabei de falar, dei a resposta, né? Aumenta a distância de parada. Pista molhada aumenta a distância para você parar o veículo. Essa é a resposta. Distância de segmento, aumenta a distância de segmento. Olha, se você precisa de mais espaço para parar, você precisa aumentar a distância que você está seguindo alguém. Mas não é esse distância de segmento que encaixa aqui dentro. Se você pegar aqui distância de segmento e colocar aqui dentro e ler, ó, já que a pista molhada aumenta a distância de segmento. Não, a pista molhada não aumenta a distância de segmento. Por causa da pista molhada, eu tenho que aumentar a distância de segmento. Então, não encaixa, tá vendo? Distância de reação, mesma coisa. A pista molhada aumenta a distância de reação? Não, o tempo para você reagir não muda em relação à pista molhada. Reação é o tempo que você viu o perigo e levou o pé no freio. Isso tanto com a pista seca ou molhada não vai mudar. Isso muda conforme a sua condição, condutor. Se você estiver cansado, aí a distância, o tempo de reação aumenta. Tá preocupado, disperso com atenção em outras coisas, o tempo de reação aumenta. Agora, pista molhada ou seca não interfere no tempo de reação do motorista, tá? Todas estão corretas? Não, não estão todas corretas, não. Só a letra A mesmo que encaixa aqui.